apresentando Boa Tarde Brasil. Estamos de volta, Boa Tarde Brasil, nesta quarta-feira, 6 de janeiro, no oferecimento de Seven, sofisticação e exclusividade na Bela Vista, qualidade Volens Incorporadora. Fê Comércio RS, com você a gente faz a economia girar e a vida se movimentar. Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. E Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Pensar não dói. Com Márcio Coimbra. Às vezes dói, né? Às vezes dói porque a gente pensa isso, puxa vida, a gente podia ter mudado lá atrás e não mudamos, perdemos oportunidades. Ô Márcio, por que o Estado brasileiro é tão reativo a mudanças, a reformas estruturais? Por que nós somos tão... E nós aqui estamos falando do ponto de vista dos gaúchos, mas é o Brasil todo, porque são quase todos os estados estão literalmente quebrados, vivem apenas para pagar funcionalismo. Qual é a dificuldade do brasileiro em assumir que precisa passar pelo árduo exercício da mudança? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde à governadora Ieda, com quem eu tive o prazer de trabalhar na sua primeira campanha em 1994, e ao governador Antônio Brito, que, na minha opinião, dois nomes que fizeram excelentes governos para o Rio Grande do Sul, foram governos revolucionários, né, porque mudaram as estruturas do Estado brasileiro. E aí a gente está vendo o grande problema, Júlio. O grande problema foi aquilo que os dois governadores que estão aqui, o governador Ieda e o governador Brito, fizeram. Eles tiveram o direito de ousar durante as suas administrações, porque o Brasil, como o governador Brito estava falando, é um país conservador, e o Rio Grande também é um estado conservador, e esse estado conservador, a mudança, ela precisa ser feita aos poucos. Mas, ao mesmo tempo que ela precisa ser feita aos poucos, nós vemos a necessidade de mudar do Rio Grande muito grande. Quando o governador Brito assumiu, lá em 95, ele tinha a urgência de fazer reformas essenciais para o Brasil. E o Brasil e o mundo estavam vivendo aquele período onde a gente precisava de privatizações, agências de regulação. Então, o governo Brito, ele foi nesse sentido, ele foi no sentido de romper com esse patrimonialismo que nós temos no Rio Grande do Sul. A mudança aí precisa ser feita aos poucos. Então, por isso que os governadores Brito e Ieda, eles sofreram resistências nas suas tentativas de reeleição. Resistência das corporações que ficam no controle do poder público. E essas corporações não podem ver as suas benesses se esvaindo. E elas viram nesses dois governos as suas benesses esvaindo na tentativa de uma modernização do Rio Grande. Essa tentativa de modernização, e foi realizada em diversas frentes nesses dois governos, diminuindo o tamanho do Estado, equilibrando a dívida, sendo racional nos gastos públicos, como a governadora Ieda, atraindo investimento, como o governador Brito. Foram governos que venceram barreiras durante a sua administração e modernizaram o Estado gaúcho e tornaram o Rio Grande menos dependente das corporações. Mas essas corporações se voltaram contra eles depois, na sua tentativa de reeleição, na sua tentativa de continuar esse processo de modernização. Então, o Rio Grande, ao mesmo tempo que tem a necessidade de reformas, são imperiosas as reformas que nós precisamos fazer, porque nós somos um estado no Rio Grande extremamente patrimonialista, e nós precisamos abandonar isso, e isso vem de mais de 100 anos. Então, nós precisamos fazer essas mudanças, nós precisamos fazer essas diferenças em relação a administrações anteriores que privilegiam determinados grupos, esses grupos corporativos que sequestram o Estado para si e acabam atrasando a modernização que o Rio Grande tanto precisa. Por isso que é difícil privatizar no Rio Grande do Sul, é por isso que é difícil privatizar no Brasil, porque nós somos um país patrimonialista e corporativista. E o Rio Grande, ele está preso a isso também. E nós vemos essa grande dificuldade
ao longo da história, e especialmente diante de governos que assumiram a modernização como algo importante para a sociedade gaúcha. Eles fizeram aquela mudança essencial que marcou o Rio Grande. Nós temos uma ruptura, por exemplo, em 95, com o governador Brito, é uma ruptura de gestão atrasada que nós víamos do Estado de décadas. E nós colocamos o Rio Grande do Sul em um outro patamar, atraindo investimento, privatizando empresas. O Rio Grande do Sul passou a ser outro. Com a governadora Ieda, nós fizemos algo semelhante, mas especialmente nas contas públicas. Nós equilibramos as contas públicas. Então, são coisas que o Rio Grande do Sul não pode perder, e quando elas acontecem, o Rio Grande tem que entender essas mudanças como essenciais, como fundamentais para o nosso Estado, e deixar de ser seduzido pelo patrimonialismo, pelo discurso fácil, pelo corporativismo de vários grupos que acabam sequestrando o governo e o Estado do Rio Grande para si, e acabam transformando a política em uma política patrimonialista, uma política personalista, centrada na figura de um líder, na figura de um nome, e se esquecem que, na realidade, eles estão fazendo uma grande diferença daquilo que tinha sido feito antes. Por quê? Porque o governador Brito e a governadora Ieda não governaram para si, governaram para o Rio Grande, governaram para o futuro, governaram para as futuras gerações, não para a próxima eleição. Aí está a diferença daquilo que sempre se diz sobre estadistas. Estadistas governam para a próxima geração, oportunistas governam para a próxima eleição. Nenhum dos dois governou para a próxima eleição. Eles governaram para a próxima geração. Se hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos competição, por exemplo, na área de telefonia, nós devemos isso ao governador Brito. Se nós temos uma montadora, que é a GM, nós devemos ao governador Brito. A governadora Ieda, nós também devemos muito, porque ela equilibrou as finanças do Rio Grande do Sul de uma forma nunca vista. Então, portanto, são nomes, eu acho que precisa, e a gente não pode ter medo de fazer justiça com a história e com a modernização do Rio Grande. São dois nomes que foram muito importantes, mas que foram atropelados pelo corporativismo e patrimonialismo atrasado do nosso Estado, que acabaram encerrando capítulos de sucesso da nossa história. Eu espero que, quando nós tivermos uma nova oportunidade de viver uma situação dessa, nós possamos reconhecer isso e possamos finalmente enxergar o Rio Grande do Sul com um ar moderno, olhar para frente, ao invés de estar olhando para o passado, para governos antigos, para um patrimonialismo atrasado, que acabou deixando o Rio Grande refém de pequenas corporações que acabam, no final das contas, dirigindo a vida de todos os gaúchos. Nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. Esse era o meu comentário, Júlio. Márcio, falaste assim, deste no olho da mosca. Eu e o Percival Pugina estávamos conversando no intervalo aqui, e o Pugina quer falar sobre isso. Desce no olho da mosca. O Pugina, teve uma coincidência.